Histórias e lendas dos índios. Voz Iba Mendes. A cabeça esquerda do urubu-rei, de Theodor Koch Gruber. Os parentes queixavam-se de Etetor. Todos os dias ele ia pescar, mas não trazia nada. Devia ser falta de sorte. Certa vez encontrou uma cabacinha à beira do rio. Era da lontra. Ela a enchia pela metade e depois de esvaziá-la à beira da água, só tinha de ir pegar os peixes. Olhou o rio e lá estava a lontra correndo atrás dos peixes para matá-los a pau. Assim, Etetor, vendo a cabacinha abandonada, pegou-a e correu. O índio chegou a um riacho, encheu-a pela metade e depois a esvaziou na correnteza. Da cabacinha saíram pirandirás, pacus, tucunarés e outros peixes. Matou muitos, fez uma fieira, botou a cabacinha debaixo do braço e, chegando perto de sua casa, escondeu-a no oco de uma árvore. Os parentes ficaram desconfiados ao ver o rapaz voltar com a pescaria, mas banquetearam-se à sua custa. Depois, todos os dias, trazia muito peixe. Certa manhã, o cunhado seguiu-lhe as pegadas para descobrir como ele pescava. Encontrou Etetor juntando peixes, tendo a cabacinha debaixo do braço. "É aqui que pescas?" perguntou-lhe. "Sim, é aqui, mas vai juntando estes peixes enquanto eu vou ali e já volto." Foi ao mato, escondeu a cabacinha e voltou. Disse-lhe o cunhado: "Enfia os peixes num cipó e vai para casa, que eu ainda vou caçar por aí." Etetor enfiou os peixes no cipó e partiu. O cunhado, no entanto, fingiu que ia caçar, mas ficou espreitando Etetor, e assim que ele se foi, tratou de procurar a cabacinha, encontrando-a no oco da árvore. Tomou-a, correu à beira do rio, encheu-a pela metade e vazou-a na correnteza. Muitos peixes boiaram. Então deixou a cabacinha no barranco e se pôs a catar os melhores. Mas a cabacinha rolou para dentro do rio e um pirandirá engoliu-a, ficando para sempre nas entranhas dos peixes, transformada em bexiga natatória. Depois da bela pescaria, o cunhado procurou a cabacinha, mas já não a encontrou. Quando chegou em casa, foi a Etetor e confessou ter perdido a cabacinha. O rapaz zangou-se e saiu à procura daquele objeto que lhe garantia a subsistência. Acabou por saber que os peixes a tinham engolido. Seguiu pela margem e encontrou a lontra que tinha um remo mágico. Com ele, o bicho fazia secar o rio e depois fincava-o ali perto e ia à cata dos peixes. Etetor viu aquilo, arrancou o remo e a água correu com violência, levando consigo a lontra. Etetor seguiu o rio acima, levando o remo. Chegou a um riacho e meteu o remo na água. O riacho secou, os peixes começaram a pular em cima da areia e ele apanhou-os quantos quis. Depois escondeu o remo no oco de uma árvore e foi para casa, levando o pescado. O cunhado viu aquilo e resolveu saber como Etetor fazia. Seguiu. O rapaz procedeu como de costume, escondeu o remo no buraco de uma árvore e depois voltou para casa. Aí o cunhado saiu do esconderijo, pegou o remo, fincou-o à beira da água. Mas o rio encheu tanto que levou o remo, o qual foi engolido pelo caranguejo. São os seus braços. É a folha menor do gancho das tenazes, onde tem a carne e lembra na sua forma um remo indígena. Etetor soube que o cunhado tinha perdido o remo e foi procurá-lo.
Seguiu pela beira do rio e encontrou Zalimã, que atirava flechas para o ar, sem nenhum alvo. Mas caiu muitos pássaros, muntum, jacu, cuxubi e nambu. Esperto, Etetó marcou o lugar distante onde caíra a flecha. Enquanto Zalimã apanhava os pássaros mortos, correu para lá, pegou-a e correu. Quando chegou perto da casa, experimentou a flecha e começaram a cair muitas aves. Primeiro foi buscar a flecha que escondeu no oco de uma árvore e depois foi juntar a caçada que levou para os parentes. O cunhado viu aquilo e pensou que Etetó tinha encontrado novamente algum objeto mágico. Um dia, o cunhado saiu no seu rasto, viu quando Etetó foi atrás de uma árvore e retirou a flecha. Viu quando começou a atirar, quando as aves começaram a cair uma a uma. Quando o rapaz escondeu a flecha, juntou as aves e seguiu para casa, ele tratou de ir buscar a flecha, atirou-a para cima e matou muitas aves. Não se importou com o destino da flecha e tratou de juntar as aves mortas. Zalimã, porém, encontrara a flecha e levara-a consigo. Quando o cunhado foi procurá-la, já não a encontrou mais. Ao saber que o cunhado havia perdido a flecha, Etetó ficou zangadíssimo e saiu a procurá-la. Em caminho, encontrou o tatu grande, que estava sentado à entrada de sua toca. Tinha na mão um maracá e cantava: dos animais de caça, o chocalho sacudo. Ao seu ruído vieram muitos animais de caça, antas, porcos, veados, cutias. O tatu escondeu-se na toca e os animais passaram. Quando ele voltou e cantou de novo, Etetó empurrou-lhe a zarabatana no traseiro. Então o tatu largou o chocalho e fugiu para a toca. Etetó pegou no maracá e correu para longe. Subiu numa árvore e se pôs a cantar como o tatu, agitando o maracá. Os bichos começaram a passar à sua frente. Ele matou 2 porcos com a zarabatana e tocou para casa. Quando chegou com os bichos, o cunhado ficou desconfiado de que ele tivesse descoberto um novo objeto mágico. Todos os dias, Etetó voltava arcado ao peso da caça. Como das outras vezes, o cunhado resolveu segui-lo. De longe já ouvia o barulho que faziam os porcos, chamados com o chocalho. Etetó matou 2 deles e voltou para casa, depois de esconder o chocalho no oco de uma árvore. O cunhado fez tudo o que Etetó fizera, e os porcos apareceram, mas deixou o chocalho cair e os porcos o levaram. Quando contou que havia perdido o chocalho, Etetó perguntou-lhe: como soubeste disso? Quando atiraste nos porcos, ouvi os gritos e corri para lá. Pois agora vais passar fome. E dessa vez brigaram para sempre. Certo de que não encontraria mais nenhum objeto mágico, Etetó resolveu ir pescar. Não conseguiu pegar nenhum peixe. Então, voltando para casa, fez um anzol de ferro e ordenou: quando meu cunhado te quiser experimentar, entra ali na mão. E empatou o anzol na linha. Aí veio o cunhado, que era um xereta e mexia em tudo que era de Etetó. O anzol é bom? Perguntou. Não sei, ainda não usei. Deixa-me ver. O cunhado experimentou o anzol na palma da mão e este penetrou-lhe na carne, fazendo-o gritar muito, mas não parou aí. Atravessou-lhe o braço, saiu pelo ombro, entrou num lado do peito e saiu no outro, entrou no antebraço e saiu na mão, atravessou-lhe as pernas, cobriu-lhe todo o corpo de feridas. O anzol transformou-se num tumor, o homem morreu e apodreceu. A sua sogra quis matar Etetó e disse para a alma do seu filho:
Quando Etetó for pescar e estiver com fome, transforma-te numa árvore cheia de fruta, seja cajueiro, bananeira ou mamoeiro, transforma-te em carne de veado cozida. Um dia Etetó foi pescar no rio, mas não pescou coisa alguma. Achou caju e passou adiante, pois não sabia que era o cunhado. Achou milho e virou a cara. Achou uma cabaça cheia de caxiri. Estava com fome, quebrou a cabaça e seguiu seu caminho. Mais adiante encontrou carne de veado cozida e bolos de mandioca. Pensou: minha sogra disse que esta carne cozida de veado era para mim, para eu comer, mas não a comerei. Virou a panela, que se fez em cacos. Continuou andando e encontrou uma bananeira com seu cacho de bananas maduras. Estava com muita fome, pois desde manhã não tinha comido nada. Arriscou: vou comer estas bananas. Quanto mais comia, mais vontade sentia de comer. Engoliu o cacho inteiro, depois o arco e as flechas. Tinha se transformado num glutão, num come-tudo, num bicho fantástico. Anoiteceu e ele prosseguiu no caminho até que chegou perto da casa, sentou-se numa pedra e gritou: tragam um tição aceso, não acho o caminho. A mulher veio com um facho, ele engoliu primeiro o facho, depois a mulher, gritou de novo: tragam mais fogo. A sogra veio com um facho aceso, ele engoliu o facho aceso, depois engoliu a sogra e continuou a gritar: mais fogo, mais fogo. Vieram 3 homens, o da frente trazia um facho aceso, os outros 2 se quedaram um pouco atrás, a fim de ver o que acontecia. Então Etetó, para enganá-los, falou do alto da pedra, como se aqueles a quem engolira estivessem ali, sãos, a ouvi-lo. Logo que você me trouxe fogo, ele se apagou. Tranquilizado, o homem que trazia o facho aceso aproximou-se. O come-tudo engoliu o facho e a seguir engoliu o homem. Os outros 2 ficaram escutando. Ele falou: ó, agora engoli meu cunhado. Os 2 assustaram-se. Ele se transformou num ué-ué, num fantasma, e correram para casa. Chegando, fecharam a porta e a reforçaram com casca de árvore. O papão continuou a gritar: mais fogo, mais fogo. À meia-noite parou de gritar e, como ninguém atendesse, foi para casa. No terreiro sentou-se. Quando amanheceu, ainda lá estava sentado diante da casa. Foi-se embora, disse um deles, e saiu. Etetó trepou no seu ombro, mas o homem não o via, embora o ouvisse falar. Passou muita fome, porque o fantasma não o deixava comer, devorava tudo o que o homem levava à boca, fosse tamorita apimentada, bolos de mandioca ou caxiri. O homem pegou numa vara e foi pescar. Era só atirar a linha e puxar o peixe. Pirandirás, pacus e tucunarés saltavam à roda dele, mas o encosto desceu-lhe dos ombros e engoliu-os um por um, e o homem quis libertar-se. Quando outro peixe mordeu a isca, ele puxou a linha com toda a força para fora da água, de modo que o peixe soltou-se do anzol e foi cair longe. O fantasma pulou do seu ombro e correu atrás do peixe. O homem correu logo na direção oposta, e por isso o ué-ué, assim se chamava o come-tudo, quando voltou já não o encontrou. Seguiu as suas pegadas, o homem na frente, o ué-ué atrás. De repente chegaram ao carreiro da anta e foram por ele afora, mas em certo ponto o homem deu um pulo da banda e parou. O ué-ué passou na corrida, sem vê-lo. Mais adiante, ouviu o barulho que a anta fazia correndo e saiu atrás dela, alcançou-a, montou no lombo dela
não a deixou mais. Então, quando a anta queria comer uma fruta, o ué-ué era quem a engolia. Por isso a anta acabou morrendo de fome. Quando viu a anta morta, o ué-ué ficou ao lado dela para ver se vinha alguém. O bicho apodreceu, virou carniça, atraiu os urubus. De noite chegou o urubu-rei, que é o pai dos urubus. O ué-ué sentou em cima dele e o urubu-rei, muito satisfeito, gritou: "Serás a minha cabeça esquerda!" Não se lembrou mais da anta e voou com Etetó para o céu. O urubu-rei passou a ter duas cabeças. Etetó é a cabeça esquerda. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.